Gente, agora a gente precisa ver uma outra coisa que é bastante importante. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre desdolarização. Como é que isso vai funcionar? Como é que o Trump vai trabalhar nisso? Eu conversei com o Elias Jabbour ontem, está voltando da China, e ele falou uma coisa: o chinês não fala de dolarizar. Para ele, a situação do dólar é bastante cômoda. Para ele, o chinês aprendeu a nadar nesse mar, não vai querer que o mar seque, né? Mas a gente tem um Trump aí que vai pesar nesse sentido. Então, eu queria a opinião de vocês sobre desdolarização, etc. Vamos dar o like aí, pessoal. Não, começar aqui falando sobre a América Latina, pô, claro. Eu acho que é importante a América Latina. Nós temos que observar o seguinte: quem é o secretário de Estado americano? Marco Rubio. Né? E ele escolheu o Maurício Clever Carone, que é da turminha dele, para ser o subsecretário para assuntos daqui da América Latina, assessor para a América Latina. Então, esses caras não vão deixar. E eles têm algumas medidas. Cuba já voltou para a lista dos países terroristas. Venezuela, ele já falou que vai enfraquecer. Isso o Trump vai enfraquecer a Venezuela não comprando e vão tomar medidas para derrubar o regime. Ponto. Então, a América Latina está ali toda subentendida. Né? E com relação ao Brasil, o Trump foi muito claro: não estão prestando atenção. Claro que está. Claro que eles estão prestando atenção. É a 10ª economia do mundo, é a maior economia regional, tem projeto. Nós, com todos os problemas, nós vamos crescer mais de 3,5% quando sair o número. Então, a questão é bem mais complexa do que o que parece. Essa pseudo, irrelevância só quer dizer o seguinte: eles serão mais duros do que costumam ser aqui com a região. Escutem o que eu estou dizendo, serão bem mais duros. Não é só pegar o que o Marco Rubio falou lá no depoimento do Congresso, né? Falou sobre China, falou sobre sobre China, Ucrânia, falou aí transversalmente falou aqui um pouquinho, né? Bem transversal sobre a América Latina, mas um cara como ele, cujo eleitorado, né, é fortemente, né, com esta pauta e com a cabecinha que ele tem nos anos 50, a América Latina vai sofrer com as intervenções diretas ou indiretas, né? Esse negócio de direita se identificar com o trumpismo, isso é balela, né? Se eles forem entrar nessa, se eles pensassem em 5 segundos, eles não usariam aquele bonezinho, né? Eles não usariam o bonezinho, porque todo o ideal do Trump é colocar a América. Eles vão olhar para o Brasil a partir dos interesses americanos. Exatamente. Se não for assim, não tem negócio. Vão pegar no pé de quê? Se mexerem com as empresas de rede social, aí vai tomar uma pancada. Nós já vamos. Aí tem um cenário, já tem cenário divulgado hoje por Banco Brasileiro. Né? O Itaú, o BMG já lançaram cenários. Se tudo der certo, nós não vamos passar em Colony, vida que segue, cenário rosa. Cenário mais ou menos, vamos tomar uma taxaçãozinha de 10%, porque nós temos um superávit de quase 5 bilhões. Então, taxaçãozinha. Né? Taxação de 25%, né? Isso não vai ser por política, isso não vai ser por simpatia, isso será, sim, por necessidade de financiar o desenvolvimento norte-americano. Essa é a ideia. A taxação é para reindustrializar os Estados Unidos. Com relação ao processo de desvalorização, os Estados Unidos, né, eles são muito grandes, são a maior economia do mundo. Né? A gente sempre fala em decadência, mas a decadência é relativa, porque os Estados Unidos crescem 3%, 3,5% ao ano. Passaram vários anos, inclusive, crescendo mais do que o Brasil. A China crescia 7, 8, agora está sofrendo para crescer 5. Tem os problemas, a gente sabe, está havendo uma transição lá na China para aumento da demanda interna, para que se sustente, né, o crescimento. Né? A Índia está crescendo 7, 7,5%. Índia, ao final da década, terceira economia do mundo. Né? E aí você vai formar o tripé. Se a Rússia acabar com a guerra, né, que eu acho que é o mais interessante para ela, né, fazer um tratado de paz, etc.,
A Rússia mantendo esses 4%, né, ela vai dar uma estilingada. Quando você acaba com a guerra, você acrescenta normalmente, né, de 100 a 250 pontos percentuais no seu crescimento. Pô, cara, sair de 4 de 4,5 a uma banda de 4,5 a 6,5, né, ela que está em 11º ou 12ª economia do mundo, ela vai chegar entre as 5 primeiros, porque ninguém está crescendo nisso. Alemanha, França, Inglaterra, e nem o Brasil vai crescer isso. Então ela recupera o terreno. É dentro disso, né, que o dólar perde espaço. É dentro do comércio internacional. Se essa coisa tola que aqui no Brasil fala, né, de política de desdolarização, isso é tolice. A China não fala isso, a Rússia não fala. A Rússia comercializa em dólar, para quem não sabe, vende petróleo e gás para os Estados Unidos e recebe em dólar por bancos, o Gazprom e outros, né? Então essa conversa é mais para política, é mais para fazer essa coisa toda, que a China tem mais de $1 trilhão em títulos. Sim. Né? Número que é deles. A Rússia tem mais de 600 bilhões de dólares em títulos americanos. O Brasil mais de 350. Pô, maluquice você falar em desvalorização, você está desvalorizando o papel. Uma coisa interessante, só sobre ontem, né? Discurso do Biden, mercado fechado, pré-mercado aberto. Né? O pré-mercado, claro, o pré-mercado funciona porque o mundo funciona, não vive em função dos Estados Unidos. As bolsas subindo 0,4%, dólar cai 1%. Aí, ué, o que houve com o dólar? Simples. Né? O Trump não anunciou sobretaxas, não anunciou medidas protecionistas duras, e aí o dólar perde força. É nesse sentido, né, que é mais interessante falar de desvalorização, na perda de espaço, né, do referencial do dólar para comércio. E uma coisa que está acontecendo, que isso aí de novo a gente volta para a Rússia, né? A Rússia não deixa de fazer comércio em dólar, mas ela privilegia, né, a troca em moedas. Ela fez um SWIFT alternativo, vamos colocar assim, onde ela consegue comercializar com real, com peso, né, com dinar, né, com renminbi e etc., fazendo compensações. E o dólar vai perder espaço nisso. Né? E lembro que todas as transações do dólar, ano passado, bateu um recorde, 14,9%. Quem pensa que o dólar domina o mercado internacional, 14,9% da economia mundial é traficada em dólar. Só um detalhezinho aqui, tá? Desculpa se eu me estendi.